Como Eurico Gaspar Dutra morreu? Eurico Gaspar Dutra foi um dos mais importantes políticos e militares brasileiros do século XX, tendo sido o 16º presidente do Brasil entre 1946 e 1951. Ele assumiu a presidência após o término do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra nasceu em Cuiabá, no dia 18 de maio de 1883. Ele era filho de José Florencio Dutra, um comerciante e ex-combatente da Guerra do Paraguai, e de Maria Justina Dutra. Dutra cresceu em uma época em que o Brasil ainda era uma monarquia, antes da proclamação da República em 1889. Quando a República foi declarada, o pequeno Dutra se inflamou com as ideias nacionalistas e desejou seguir a carreira militar. Em 1903, aos 20 anos, ingressou na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, onde iniciou sua formação militar. No ano seguinte, transferiu-se para a Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde participou da Revolta da Vacina, um movimento popular contra a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Ele organizou e comandou uma rebelião armada dentro da escola militar, que foi cercada pela polícia e pelo exército. Os revoltosos resistiram por 2 dias, até que foram rendidos e presos. Dutra foi expulso da escola e condenado a 4 anos de prisão. No entanto, em 1905, ele foi beneficiado por uma anistia concedida pelo Congresso Nacional aos envolvidos na Revolta da Vacina. Ele voltou à escola militar, agora instalada em Realengo, e concluiu o curso em 1908, com louvor, e foi declarado aspirante oficial. Em seguida, ingressou na Escola de Estado-Maior, onde se formou em 1912, e foi subindo gradualmente na hierarquia militar. 2 anos depois ele se casa com Carmela Teles Leite Dutra, com quem teve 2 filhos. Carmela era uma mulher viúva e com filhos, porém isso não foi um empecilho para que o jovem militar se apaixonasse por ela. Agora, como um oficial com grandes expectativas de crescer na carreira militar, Dutra vai participar de outras revoltas, porém agora ao lado da hierarquia militar. Uma dessas revoltas foi a do Forte de Copacabana em 2 de julho de 1922. Dutra era major do exército e participou da repressão contra os revoltosos. Ele estava no comando de uma das baterias que atiraram contra os rebeldes. Ele também combateu os tenentes em São Paulo, na Revolução de 1924. Gaspar Dutra se tornou um militar legalista, que defendia a ordem e a hierarquia. Ele não concordava com as ideias dos tenentes, que queriam reformar o país pela força das armas. Quando ocorreu o movimento de 1930, Dutra apoiou o governo do presidente Washington Luiz contra os revoltosos, porém a partir do momento que o governo Vargas foi oficializado, ele se tornou um apoiador de Vargas e combateu os constitucionalistas paulistas em 1932. A participação de Dutra na Revolta Constitucionalista de 1932 foi um marco em sua carreira militar e política. Ele demonstrou lealdade ao governo Vargas e ganhou reconhecimento nacional. Em 1934, ele foi promovido a general de brigada e nomeado ministro da Guerra, cargo que ocuparia até 1945. Nesse período, ele teve papel decisivo na repressão à intentona comunista de 1935, na implantação do Estado Novo em 1937, e na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dutra foi inicialmente contrário ao alinhamento do Brasil com os aliados contra o eixo. No entanto, após o ataque aos submarinos brasileiros em 1942, Dutra mudou de posição e defendeu a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados. Em 1945, após voltar de uma viagem à Itália, onde visitou as tropas brasileiras que lutavam na Europa, Dutra comunicou a Vargas que os militares exigiam o fim do Estado Novo e o restabelecimento da democracia no Brasil. Em outubro desse ano, Vargas foi deposto pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu interinamente até que as eleições fossem realizadas em dezembro do mesmo ano. Dutra se afastou do Ministério da Guerra para se candidatar à presidência da República.
Ele foi apoiado pelo Partido Social Democrático e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ambos criados com a influência de Vargas. Ele venceu as eleições com 55% dos votos, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, e o comunista Aedo Fiuza. Como presidente, Dutra promulgou uma nova Constituição em 1946, que restaurou as liberdades individuais e os direitos políticos. No entanto, também adotou uma política conservadora e anticomunista, cassando os mandatos dos parlamentares do Partido Comunista Brasileiro e proibindo a existência da legenda. Na economia, Dutra enfrentou uma crise inflacionária e cambial, causada pela queda das exportações e pelo aumento das importações. Para conter a inflação, adotou medidas de arroxo salarial e controle dos gastos públicos. Para estimular o desenvolvimento, criou o Plano SALT, mas não conseguiu implementá-lo por falta de recursos. Na política externa, Dutra se alinhou aos Estados Unidos, seguindo a lógica da Guerra Fria. Rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e apoiou os Estados Unidos na Guerra da Coreia, chegando muito perto de enviar soldados para o conflito. No governo Dutra, foi assinado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que previa a defesa mútua entre os países americanos. Em 1949, Dutra realizou uma visita oficial aos Estados Unidos, a convite do presidente Harry Truman. Foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro visitou o país norte-americano. O objetivo da viagem era estreitar os laços políticos, econômicos e culturais entre as duas nações, que haviam sido aliadas na Segunda Guerra Mundial. A visita de Dutra aos Estados Unidos teve repercussões positivas para o Brasil, que recebeu apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento de projetos nas áreas de saúde, educação, energia e infraestrutura. Gaspar Dutra deixou a presidência em 1951, ao término de seu mandato. Ele manteve-se atuante na política, e concorreu novamente à presidência nas eleições indiretas para presidente de 1964. Porém, apesar de ser um ex-presidente, já não tinha muita força dentro das articulações políticas dos militares, e acabou sendo preterido por Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele acabou se tornando um dos fundadores da Aliança Renovadora Nacional em 1966, partido de sustentação ao regime militar. Nos seus últimos anos de vida, Gaspar Dutra estava afastado da política, sua idade já estava bastante avançada, e o impedia de continuar exercendo qualquer atividade pública. Ele morava em sua residência no Rio de Janeiro, lidando com problemas de saúde, recorrentes de sua idade. Em maio de 1974, Eurico Gaspar Dutra foi internado com uma forte gripe na Clínica Sorocaba, localizada na capital carioca. Durante sua internação, ele passou por várias crises respiratórias. Os médicos precisaram realizar uma traqueotomia, para melhorar sua respiração. Ele ficou internado até o dia 11 de junho de 1974, quando veio a falecer aos 91 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Seu corpo foi velado no Palácio do Catete, com a presença de grandes autoridades do cenário político brasileiro, entre eles, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. Gaspar Dutra desempenhou papéis importantes na história brasileira, desde sua participação militar até sua presidência, deixando uma marca significativa no período de transição do país para a democracia após o Estado Novo. E foi assim que Eurico Gaspar Dutra morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.